Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live apostólica e profética, aonde hoje nós vamos falar sobre 2025, o amadurecimento do apostólico e o profético e a restauração dos 5 dons de Cristo na igreja. Então seja bem-vindo, já compartilhe essa live para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Compartilhe com aqueles que vão fazer a diferença no ano de 2025. Porque a nossa live hoje é uma live profética, onde vamos estar falando um pouco daquilo que o Senhor tem trazido para nós, aos nossos corações. Para aqueles que ainda são o remanescente do Senhor, assim como aconteceu com o profeta Elias, quando estava dentro da caverna, fugindo das ameaças de Jezabel. E o Senhor Deus falou com Elias, dizendo que ainda havia 7.000 joelhos que não tinha se dobrado a Baal. Nós também cremos que na igreja do Brasil existe ainda pessoas, existe ainda apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que não se dobraram a Baal, que não se venderam, que não venderam os seus altares, não venderam as suas vidas, não venderam a sua integridade, não venderam a sua moral e o seu ministério, o seu chamado que Deus entregou em suas vidas. Então, já compartilha essa live, já compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, vá compartilhando nos grupos, porque hoje nós vamos falar sobre o ano de 2025, o amadurecimento do apostólico e do profético e a restauração dos 5 dons de Cristo na igreja, que é o que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, aonde diz a palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses são os dons de Cristo. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso profundamente para que os irmãos possam entender melhor sobre isso. Então, deixe o seu pedido de oração, tire as suas dúvidas, vamos mergulhar um pouco no que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Já peço aí que você possa estar compartilhando as nossas lives, esperar aí para que entre mais guerreiros e guerreiras. Hoje é a nossa live apostólica e profética. Vamos falar um pouco sobre 2025. Trazer uma palavra, trazer uma instrução que o Senhor tem trazido para nós, né? E também quero te convidar a fazer parte da nossa convenção apostólica e profética. Eu tenho ouvido de alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres que têm me procurado, que a nossa convenção é uma convenção que tem a mentalidade genuína, apostólica e profética, onde nós cremos no avanço do reino, cremos na unidade dos ministérios, principalmente. Cremos que em cada estado, em cada bairro, em cada cidade, possa se estabelecer o governo de Deus, entendendo os princípios, andando em unidade, ministeriais, os 5 ministérios andando juntos, os apóstolos andando com o profeta, profeta andando com o evangelista, evangelista andando com o mestre, com o pastor e pastor andando com o mestre. Nós entendemos que o avivamento ele começa
em estar em unidade, estarmos em unidade como ministério. Então, quero te convidar a fazer parte da nossa convenção. Está meu número aí de WhatsApp logo na descrição da live. Você pode estar me chamando para tirar algumas dúvidas, para ver como funciona. Eu sou o apóstolo Denis Brasil, fundador da rede da Convenção Apostólica e Profética Alfa, junto com meu conselho apostólico, que é o apóstolo Fábio Lírio e o apóstolo Luciano Targino. O apóstolo Fábio Lírio, ele é da cidade de Itapetininga, do interior de São Paulo, e o apóstolo Luciano Targino, da capital de São Paulo, do bairro São Mateus. Então, vamos mergulhar um pouco sobre o que Deus está falando conosco. Vamos falar um pouco sobre esse tema tão poderoso. Hoje é mais uma palavra profética, uma palavra que vai trazer uma instrução para os apóstolos, para os profetas, do que o Senhor tem mostrado para nós. E nós queremos te convidar a entrar nesse manto, nesse ambiente, nessa atmosfera profética, porque tudo começa pelo profético. Uau! Deus abençoe o pastor Enéas. Deus abençoe, pastor. Sentimos a sua falta ontem na escola, no Instituto Apostólico e Profético Alfa, onde falamos ontem sobre governo apostólico, como estabelecer um governo apostólico em uma cidade. Foi muito bom, sentimos a sua falta. Deus abençoe a apóstola Bruna, que também já está conosco aí. Vá compartilhando essa live, vai ser muito importante. Tu estás compartilhando aí com os guerreiros e guerreiras aí que o Senhor tem colocado. Então, nós precisamos compreender o que está para acontecer em 2025. Como é que o Espírito Santo se moverá com o apostólico e com o profético? Porque o apostólico e profético são ministérios de guerra, são dois ministérios de governo, de autoridade, de empossamento do reino de Deus em territórios. Sem o apostólico, sem o profético, uma igreja não consegue se apossar territorialmente, geograficamente, e não consegue romper, porque tanto o apostólico quanto o profético são ministérios de rompimento, são ministérios que desbravam, eles ficam desbravando território. Então é muito importante nós entendermos aqui. E eu quero falar sobre o que o Senhor tem falado ao meu coração, e essa live vai ficar salva para aqueles que o Senhor separar para que possa ouvir o que eu vou estar falando aqui. Eu quero ler com os irmãos Ezequiel capítulo 37. Em Ezequiel capítulo 37, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Todos nós sabemos disso. Mas nós temos que entender que há níveis de profetas. Há níveis de profetas. Deus usa um profeta talvez por uma cidade. Deus usa um profeta para trazer uma palavra de conhecimento para alguma pessoa em determinado momento, fisicamente. Pode ser numa reunião, num culto, numa casa, na rua, Mas o profeta Ezequiel, ele é de um nível dimensional. O que é um profeta dimensional? É um profeta que sai do mundo do relógio humano, o relógio humano que nós usamos, e ele consegue entrar no futuro e aonde muitos ainda não foram, e trazer uma mensagem de Deus para aqueles que estão vivendo naquele momento. Então, o profeta Ezequiel,
ele era um profeta dimensional, fluía no profético dimensional. Ele sai do tempo dele e Deus leva o profeta Ezequiel ao meio de um vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos que Ezequiel está vendo na verdade, está falando ali dos 5 ministérios, os 5 dons ministeriais de Cristo. Ezequiel consegue ver os 5 dons ministeriais de Cristo no vale de ossos secos. Hoje, no Brasil, ainda os 5 dons ministeriais de Cristo estão muito sequíssimos na igreja, porque muitos não creem ainda nos 5 dons ministeriais de Cristo. Mas nós precisamos entender que os comandos que Deus dá para Ezequiel falar, ele fala sobre os 5 posições no corpo humano, porque Ezequiel está profetizando para o corpo. Ezequiel está falando para os ossos, mas os ossos precisavam estar no corpo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. E nós já sabemos isso, mas em Ezequiel capítulo 37, em Ezequiel capítulo 37, versículo 3, o Senhor Deus fala assim para Ezequiel. Então, ele me indagou: querido filho do homem, acredita que esses ossos poderão ter vida de novo? Respondi: Senhor, tu sabes. Versículo 4 de Ezequiel 37, versículo 4. Então ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que eu quero dizer para vocês? O ano de 2025, ele vai começar tudo no profético. Deus fala para Ezequiel: profetiza. Tudo começa no profético. Aqui nós vemos que os ossos estavam separados. Havia um osso para lá, um osso para cá, um osso para lá. Mas à medida que o profético entra em ação, os ossos vão começar a ouvir a voz do profético. O ano de 2025, Deus usará muito o profético para alinhar o corpo de Cristo. O profético vai ser a trombeta de Deus para o corpo se alinhar. Assim como o chofar era tocado e o povo de Israel tinha que se alinhar, se preparar para a guerra, o profético em 2025 vai ser a trombeta de Deus para que o corpo de Cristo se alinhe. Porque nós vamos entender aqui que à medida que Ezequiel, o profeta Ezequiel, começou a profetizar, no versículo 6, diz assim: eis que criei tendões, músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos e porei respiração dentro deles. Versículo 7, então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale um barulho estranho e um som de chocalho, e os ossos se juntaram com os seus ossos. Ou seja, tudo começa no profético. Entenda isso. Tudo vai começar no profético. Deus vai dar uma direção para os apóstolos
no profético. Deus vai dar uma direção para os profetas no mundo profético. Deus vai dar uma direção para os evangelistas no profético. E quando eu falo de profético, Deus vai dar uma direção, Deus vai dar uma instrução que muitas vezes vai ir contra o raciocínio humano. Aprenda uma coisa: todas as vezes que Deus te dá um comando profético, tu vai contrariar o homem racional. O homem racional não vai acreditar no profético, porque o homem racional é o homem que anda pelo que ele vê. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, anda por aquilo que ela crê, aquilo que ela ouve de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Repare que a Bíblia vai dizer aqui que esses ossos ouviram a palavra. Deus fala para Ezequiel: ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, o profeta, ele carrega a palavra de Deus. O profeta, ele não revela a palavra. O profeta carrega a palavra. O profeta é aquele que vem trazer, vem ser o carregador, o tangedor da palavra de Deus. Ele carrega a palavra de Deus. E quando ele abre a boca, é como se fosse um decreto de Deus sobre o mundo natural. Repare que quando o profeta Ezequiel fala, ele dá uma ordem e os ossos começam a se juntar, osso com os ossos. E aí, à medida que ele vai profetizando, ele vai falando, se junta então. Começa a surgir músculos, começa a surgir os tendões, começa a surgir a pele, né? Ali está os 5 ministérios. Então o ano de 2025 será um ano em que Deus vai levantar. É um ano de junção ministerial. Quem não conseguir, o apóstolo que não se juntar com outros apóstolos, com mentalidade apostólica, ficará fora, desorientado do que o corpo vai se tornar. O corpo de Cristo, ele está sendo preparado para a guerra espiritual. É interessante notar que o mundo se prepara por uma guerra, mas o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela não está preparada para a guerra. Até porque os seus mentores não têm uma mentalidade de guerra, mas os seus mentores, as denominações, elas têm mentalidade de congregacionais, de membresia, de buscar a bênção. Mas a igreja, ela nasceu debaixo da perseguição em Atos. A igreja nasceu debaixo de perseguições severas dos imperadores da época. Então, a igreja só cresce à medida que ela é perseguida. Então, nós precisamos compreender que a igreja, ela precisa se tornar um exército. Porque Deus não vai levantar profeta. Escute o que eu estou falando aqui. Deus não... No ano de 2025, Deus vai levantar os Ezequiéis. Os Ezequiéis em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Os Ezequiéis em São Paulo, Minas Gerais. Os Ezequiéis em Manaus, Rio Grande do Norte. Os Ezequiéis vão ser levantados por Deus para profetizar, para terem uma autoridade profética para alinhar o corpo que está separado. Os apóstolos estão separados dos profetas. Os profetas estão separados dos evangelistas. Os evangelistas estão separados dos pastores. Os pastores estão separados dos mestres.
Então a voz profética vai se alinhar. Os profetas serão levados. Escute que eu vou falar para vocês. Deus vai levar muitos Ezequiéis a ministérios que estão sequíssimos. Deus vai levantar muitos profetas que vão chegar em denominações que estão secas, porque não tem os 5 dons de Cristo, de Efésios 4:11. E aí tu vai ter que profetizar, e aí tu vai ter que entender que está na tua mão isso, não está na mão de Cristo. Cristo já deu apóstolos, Cristo já deu profetas, Cristo já deu evangelista, Cristo já deu mestres, Cristo já deu pastores. Agora é hora de se mover no profético. Uau! E eu tenho certeza que os Ezequiéis serão levantados por Deus em 2025. Será um ano de se mover muito no profético e não andar pelo que tu vê, o que nós estamos vendo, mas andar no que nós estamos crendo. Crendo no que Deus está falando. Mas o que eu quero chegar e falar para vocês é o que diz aqui no versículo 10. Escute que eu vou falar para vocês. Generais de Deus que estão aqui vendo essa live profética hoje. Escute o que eu vou dizer. A finalidade de Deus levantar profetas para alinhar o corpo de Cristo não é para o império humano, não é para o império de uma placa, não é para o império de um apóstolo, não é para o império de um pastor, não é do império de um evangelista, mas olha a finalidade, escute que eu vou falar, a finalidade desse mover profético de alinhamento do corpo de Cristo. Versículo 10 diz assim, Ezequiel 37:10. Quem tiver comigo pode colocar aí por gentileza, escreva para mim aí, Ezequiel 37:10. Fiz como me for ordenada e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vidas e colocaram-se em pé. E havia tanta gente reunida que ali dava para formar um exército. Deixa eu falar algo para vocês. Antes do arrebatamento da noiva de Cristo, a noiva de Cristo ela vai passar por uma mutação. O que é uma mutação, apóstolo? Ela vai sair da mentalidade de congregacional, a mentalidade de membresia, e ela vai entrar na mentalidade de exército. Se a noiva de Cristo não entrar na mentalidade de exército, ela vai ser consumida pelo sistema que vem aí. Vem pelo sistema que vem aí. E se tu não entender que já não é a luta mais com o principado, mas já é com a besta. Tem muito apóstolo que está dormindo, muito profeta que está dormindo, muito evangelista que está dormindo. Muito pastor aí que está dormindo, porque não entende o que está chegando, o que está vindo, o portal que vai ser aberto em 2025. Então o grande propósito de Deus levantar profetas a níveis como Ezequiel dimensional, para alinhar o corpo de Cristo, para trazer uma unidade no corpo de Cristo ministerial, é para que esses que serão alinhados pelo profético se tornem exército. Terminou o tempo da igreja clube. Esqueçam isso. Não vai existir mais a igreja clube. Não vai mais existir a igreja Papa Bênção. Não existe, não vai existir mais. O ano de 2025 será um ano em que o Senhor vai levantar profetas, apóstolos genuínos, evangelistas genuínos,
pastores genuínos, pastores não com mente de placa, mas com mente de ovelha, de cuidar de ovelha. Esses profetas que serão levantados, essa nova geração de profetas que virá a partir do ano de 2025, serão profetas que não vão dar razão e nem bater palma para a placa, mas para alinhar o corpo. Repare que quando Ezequiel estava profetizando, a Bíblia diz que os ossos se juntaram cada um nos seus ossos. Uau! Eles terão uma autoridade poderosa dada pelo próprio Cristo para alinhar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres em cada estado, nos 27 estados do Brasil. Virá uma onda de profetas tão violento de alinhamento ministerial. Por quê? Porque nesse ano de 2024 foi um ano onde ressurgiu os dois tipos de profetas malignos dentro da igreja. O primeiro nível de profeta maligno foi o de Jezabel, porque foram profetas que foram levantados porque não tinham o governo para barrar esses profetas. Porque Jezabel só aparece porque Acabe se esconde. Então nós vemos que profetas com espíritos de Jezabel profetizaram muitos dentro da igreja de Cristo nesse ano. Porque faltou o governo apostólico dentro dessas denominações. E outro nível de profeta maligno que operou muito nesse ano de 2024 foi o nível de profetas de Balaão, que profetiza por bens materiais, profetizava por dinheiro, por roupa, por salário, por promoção. Jesus vai dizer que esses dois tipos de profeta estão na igreja, em Apocalipse. Jezabel e Balaão. Dois tipos de profetas. Mas esses dois tipos de profetas serão exterminados no ano de 2025. Eles não surgirão, porque se levantará profetas dimensionais, profetas que vão alinhar o corpo de Cristo. E quando os 5 dons ministeriais estiverem alinhados, o apóstolo poderá fazer guerra espiritual de alto nível. O profeta vem já alinhado como aconteceu com Josué. Quando Saul recebe uma ordem de Deus por Josué para terminar Amaleque, Saul não mata Amaleque, mas Samuel pega a espada e mata Amaleque. Deus vai levantar profetas que vão aniquilar, profetas genuínos, que vão aniquilar esses espíritos, esses falsos profetas de Jezabel e de Balaão. Preparem-se. É muito forte o que o Senhor está mostrando para mim. Então, aprendam isso. Se alinhem com o corpo de Cristo. Porque chegou o tempo da guerra. O ano de 2025, você precisa ser um apóstolo de guerra, um pastor de guerra, um evangelista de guerra, um mestre de guerra. E por que é importante, apóstolo? O amadurecimento do apostólico e do profético. Porque o apostólico e proféticos são os 2 dedos da guerra que sustentam. A igreja, por muito tempo, ela viveu só no pastoral. Ela viveu só no pastoral, dedos da aliança. Mas o pastor, ele não tem governo, porque ele não tem uma unção de governo, ele tem uma unção de pastorear. A unção de governo está com apóstolos e profetas.
Por isso tem muitos pastores que estão usando a túnica errada. Porque não são pastores, são apóstolos, estão apanhando como apóstolos. Por quê? Porque à medida que tu recebe um dom, tu também vai receber a graça daquele dom no mundo espiritual. E à medida que é a tua graça no dom, da tua graça ministerial no mundo espiritual, é a medida dos demônios que tu vai enfrentar. E um apóstolo enfrenta demônios de alto nível. Então nós precisamos compreender que Deus vai alinhar quem é apóstolo, foi ungido apóstolo, mas não é apóstolo. E aí é o que Jesus vai dizer: até o que tem lhe será tirado, e aquele que não tem lhe será dado. Escute que eu estou falando isso. Jesus disse isso: até o que tem lhe será tirado, e o que não tem será dado. Ou seja, aqueles que foram ungidos apóstolos, mas não flui no apostólico para alinhamento do corpo, essa unção será retirada deles, como aconteceu com Sansão, que o Espírito já não operava mais nele. E virá uma unção genuína apostólica para quem é apóstolo, uma genuína unção profética para quem é profeta, uma genuína unção de evangelista para quem é evangelista mesmo, uma genuína unção para quem é pastor mesmo, aquele que cuida de ovelha, aquele que ama ovelha, aquele que tem coração nas pessoas, não na placa, não no sistema, não no dízimo, não na oferta. Não vê a igreja como uma empresa, mas vê a igreja como aprisco. Vou falar de novo: o pastor que serão levantado, essa nova geração que pastor será levantado, será uma geração de pastor que terá a mentalidade não de empresa, mas de aprisco. Escute isso. E o apostólico e profético são aqueles que vão preparar, mudar a mentalidade da igreja que caminhou muito tempo na mentalidade de fiel, membresia, né? Congregacional. Agora é tempo da guerra. Agora é tempo de se aprender a lutar com principados, potestades. Agora é tempo de se alinhar, de aprender como é que vai funcionar. Então, o ano de 2025 será marcado por isso. Será marcado de um exército do Senhor que está sendo levantado. Nós podemos ver que nesse ano de 2024, logo agora no final, começou uma briga entre denominações aí, de placa de denominação. O próprio Deus está permitindo isso. Por quê? Porque as placas têm que cair para que o reino se levante. Eu vou falar outra vez. As placas precisam cair para que o reino levante. E o reino se levanta quando o apóstolo anda com o apóstolo, profeta anda com profeta, evangelista anda com evangelista, se entende, compreende. Cristo, ele morreu, e ele derramou uma capa, ele derrubou uma capa, e essa capa tem 5 porções dividida, e a capa dele é dividida em apostólico, profético, evangelístico, mestral. E se pegarmos essa capa, entendermos a capa que Cristo derramou sobre homens que são dons, mulheres que são dons de Cristo, a igreja vai amadurecer, ela vai deixar de ter meninos espirituais, que é o que Paulo fala em Efésios, que alguém puder escrever para mim, Efésios capítulo 4, versículo 14, onde Paulo diz: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, com astúcias que os homens induzem ao erro, né? Ou seja, com todo o vento de doutrina e artimanha dos homens. Só os 5 ministérios sendo restaurados na igreja é que os crentes vão crescer. Não vão de um lado para o outro, eles vão amadurecer.
e vão chegar à estatura do varão perfeito. Então nós precisamos compreender, isso é muito importante. A igreja apostólica foi estabelecida em Roma ou no livro de Atos. A igreja apostólica, ela foi estabelecida, ela veio com a mentalidade judaica. Ela nasce em Jerusalém, mas ela amadurece em Antioquia, através do apóstolo Paulo. Ela começa a amadurecer, através do apóstolo Paulo, a igreja ela começa a se formar treinadora, ela começa a treinar, ela começa a aperfeiçoar, ela começa a entender. Paulo começa a fazer discípulos apostólicos e também proféticos. Então quero deixar isso para vocês hoje. Deus vai trazer uma restauração nos 5 ministérios, para que os 5 ministérios de Efésios 4:11 se torne um exército, o exército da última hora, o exército de Cristo. E só começando pelo profético é que isso pode iniciar. Deus vai dar uma direção para apóstolos que moram em outra cidade. E muitas vezes esses apóstolos não estão nem dentro de templo. Muitas vezes esses apóstolos estão em cima do cavalo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. E talvez esses apóstolos não são nem reconhecidos no sistema religioso pentecostal e nem evangélico. Mas são apóstolos levantados por Cristo para trazer uma mentalidade dos 5 ministérios aonde moram. E virá uma autoridade tremenda sobre eles. Tremenda. Então, e essas direções que Deus vai dar, muitas vezes, vai ser loucura para quem é racional, para quem está firmado no sistema, para quem está firmado no dízimos, na ofertas. Será irracional acreditar nisso. Mas Deus vai levantar um novo sistema. A última reforma apostólica e profética se iniciará no ano de 2025. E Deus te usará, se tu é um apóstolo, se tu é um profeta, se tu é um evangelista, se tu é um mestre, se tu é um pastor genuíno. Tu entrará nesse manto que vem, nessa onda violenta que está chegando. Porque existem mantos que estão sendo derramados, que Deus está derramando sobre apóstolos, autoridades continentais, autoridade de cidades e de estados. Mas se mova no profético. Entenda que se mover no profético, muitas vezes, é ir contra o homem racional, é ir contra as circunstâncias. Deus adora homens e mulheres que se movem no profético. Deus dá uma ordem para Noé, constrói uma arca, nunca tinha chovido, e aquele homem creu, e ele construiu uma arca. Deus gosta disso, Deus gosta de dar comando. Deus dá uma ordem para Moisés: toca o mar com a vara, e o mar vai se abrir. Aos olhos naturais, o que uma vara ia fazer? Mas o comando, a obediência está, o poder não está na inteligência intelectual, do bacharel de teologia, na própria unção da revelação, mas está na obediência. Obedecer o comando. Ezequiel, ele obedeceu, ele não ficou duvidando se aqueles ossos iam se juntar ou não, ele só obedeceu. No ano de 2025, serão promovidos aqueles que obedecem o que Deus está mandando fazer. E muitas vezes obedecer o que Deus está mandando fazer vai contra homens racionais,
homens carnais, homens firmados em cima do terreno, do que é natural. Mas é um tempo de nos mover no sobrenatural. Por isso a importância do apostólico e do profético. Então eu quero deixar para você que ficou comigo até agora aqui. Meu telefone está aqui na descrição da live. A convenção apostólica e profética é um instrumento que Deus está levantando. Não mais como as outras convenções, que foi uma bênção, que serviu no seu tempo. Mas a convenção apostólica e profética é justamente para ajuntar, para fazer essa junção ministerial, para juntar apóstolos dos 27 estados do Brasil, profetas, evangelistas, mestres, ensinando, formando, treinando, equipando, para que conquiste e leve o reino de uma maneira sobrenatural. Por isso eu quero te convidar, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, que está vendo essa live. Se tu é um desses chamados, você sente no teu coração, se o que eu estou falando aqui está queimando, como disse Jeremias, queima nas minhas entranhas, o meu chamado, se está queimando isso, nos procure. Será um prazer lhe atender e lhe mostrar quais são as direções para começar esse grande trabalho, esse mover apostólico e profético e a restauração dos 5 ministérios no teu estado, na tua cidade, na sua igreja, na sua denominação. Porque é tempo de nos unirmos, é tempo de estarmos alinhados. Repare que em Ezequiel 37:10 vai dizer que só depois que houve o alinhamento de osso com osso é que o corpo se formou, o corpo se levantou e ficou de em pé. Ou seja, enquanto apóstolos, profetas, evangelistas, mestres estão separados, o corpo de Cristo está deitado. O corpo espiritual não está rompendo. Mas quando apóstolos, profetas, evangelistas e mestres estão juntos, o corpo está de pé. E o corpo de pé ninguém vai conseguir derrubar. Não há principado, não há demônio, não há bruxo, não há feiticeiro, não há nada que possa derrubar o corpo de Cristo. Quando os 5 ministérios estão alinhados, ouvindo o que o Espírito está falando através do profético, e sendo estabelecido através do apostólico, e alcançando fronteiras através do evangelista, e sendo pastoreado através do pastor, e sendo ensinado através do mestre. Uau! Não tem como não crescer. Por isso Efésios capítulo 4, versículo 11, se alguém está aí pode escrever para mim, vai dizer que com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E no versículo 13 vai dizer, para o conhecimento do Filho de Deus. Então, os 5 dons ministeriais, eles têm 4 finalidades no corpo, na vida do crente. Em 2025 é aperfeiçoar, que é amadurecer. Segundo, entender o seu ministério, para qual foi chamado. Terceiro, para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. E quarto, para o conhecimento. Então falta muito conhecimento hoje. E Deus vai levantar homens e mulheres com conhecimento sobrenatural, conhecimento revelado do próprio Cristo, dentro das Escrituras. Saibam que por baixo dessa letra, existe uma unção. Existe uma unção, e essa unção é só dada pelo Espírito de revelação das Escrituras. Jesus carregava essa unção. Jesus, ele lia
ele falava Velho Testamento, mas ele trazia escondido o que estava debaixo da Torá. Deus vai levantar apóstolos, profetas, que vão ter uma revelação que está debaixo das letras escritas, do Logos escrito, que vai ser a rema para quem for ouvir. Homens carregarão uma tamanha unção de revelação das Escrituras como nunca houve. Porque é tempo de despertar a noiva. E a noiva só é despertada pela palavra. Eu vou falar mais uma vez. A noiva não é despertada pela unção. A noiva é despertada pela palavra do noivo. A noiva não é despertada pelo perfume que um noivo usa. A noiva é despertada pela palavra que sai da boca do noivo. E apóstolos e profetas carregarão uma tamanha unção da palavra em 2025, que quando eles falarem poderosamente, vai ser muito poderoso. Homens que carregarão unção, mulheres que carregarão unção da palavra. Unção da palavra. Multidões vão ouvir essas pessoas e vão entender. E vão entender que é o tempo de acordar. É um tempo de acordar. É um tempo de acordar e se preparar para a guerra. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria deixar essa live para você, profética. Compartilhe isso. Porque é uma palavra profética para o ano de 2025, para a igreja do Brasil, para os 5 ministérios, para os apóstolos e profetas. E os dias dos profetas de Jezabel, e os profetas de Baal, os profetas de Balaão estão contados. Porque se levantará ainda profetas genuínos, apóstolos que carregarão o peso da palavra. E quando esses homens abrirem a boca, e mulheres abrirem a boca, algo sobrenatural vai acontecer. E vão despertar a noiva. A noiva não é despertada pela unção. A noiva é despertada pela palavra. Deus usará nos 4 cantos do Brasil, nos estados do Brasil, nas capitais do Brasil, homens e mulheres que carregarão um peso da palavra tão profundo, que quando eles abrirem a boca, vai ser como em Apocalipse, capítulo 2, quando João vê Cristo glorificado, diz que quando ele abriu a boca saiu uma espada. Homens carregarão espadas de palavra, e essa palavra vai começar a dividir o que é do sistema religioso e o que é genuíno. Será muito profundo o que o Espírito Santo vai fazer no ano de 2025. Então é importante entendermos isso. E eu quero deixar isso, essa palavra, esse peso, essa live para você, antes de iniciar o ano de 2025. Algo que Deus colocou no meu coração. E quero te convidar. Vem fazer parte da convenção. Entre em contato aí, o apóstolo Fábio está aí. Ele pode deixar o número dele também. O Fábio é o secretário nacional da convenção. Vem fazer parte com nós disso. Vem fazer parte dessa última reforma apostólica e profética, antes do arrebatamento. Vem entender uma estrutura que vai fazer com que tu possa levar, como diz aqui o irmão, conhecimento e também unção, poder, autoridade, e entender por que você foi chamado e ser preparado para a guerra. Vou repetir. O mundo está sendo preparado para a guerra, mas a igreja ela está dormindo. Dormindo nas suas programações evangélicas, dormindo nas suas atividades evangélicas, enquanto o mundo está preparado para a guerra. Então, o Senhor está alertando. O Senhor vai levantar, no ano de 2025, Ezequiéis, que vão dizer: se alinhe
Alinhe-se com os apóstolos, alinhe-se com os profetas, alinhe-se com os mestres, alinhe-se pastores. Deixam de ser desobedientes, não resistam à voz do Espírito, se alinhem com os apóstolos. Apóstolo não é maior que pastor, pastor não é maior que apóstolo, evangelista não é maior que pastor, profeta não é maior que apóstolo. Não todos estão no mesmo nível, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu nível. Eles têm que trabalhar alinhados. Então, se alinhe, aprenda a se alinhar, porque só vai ter vitórias no teu ministério como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor e mestre, se tu estiver alinhado nos 5 ministérios, aonde tu mora, o teu estado, a tua cidade. E se a tua denominação não tem, nós temos uma conferência chamada Conferência 5, que é justamente os 5 ministérios, aonde nós ensinamos profundamente a importância dos 5 ministérios numa igreja local, numa denominação local. Então venha fazer parte. Meu WhatsApp está aí. E é um prazer ter vocês. Pega essa palavra. Despertamento, como diz a apóstola Bruna aqui. Apóstola Elizabeth, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Agradecer a todos que estiveram comigo aqui. O apóstolo Diorley, Deus abençoe. Sapiranga, avivalista, general de lá. Irmão Luiz Wanderson, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Enéas estava aí também, em nome de Jesus. Angélica Ramos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega essa palavra, compartilhe nos grupos. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bruno Oliveira, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus também. Compartilhe isso. Seja um portador da reforma apostólica e profética. Seja um portador de guerreiros e guerreiras que Deus vai levantar. Escute o que eu estou falando para vocês. A noiva de Cristo não será despertada pela unção. Deus levantou na nação brasileira muitos ministérios apostólicos e proféticos que carregavam altos níveis de unção. Mas a igreja, a noiva, não se acordou com isso. Pelo contrário, ela dormiu em cima dessas unções. Porque o que te protege não é a unção. O que te protege é a santificação. O que protege não é a unção, é a santificação, é o jejum, é a leitura da palavra, é fugir de situações. A unção não te santifica. A unção não te protege. O que te protege é a santificação. A santificação faz com que o sangue de Jesus comece a falar no mundo espiritual pela tua vida. E aí não há demônios, aí não há qualquer malignidade que possa te atacar, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida, debaixo de vestes limpas, santidades nos olhos, no falar. Nós estamos vivendo literalmente a corrupção da igreja da última hora. E não podemos aceitar. Assim como o profeta João Batista não aceitava na época dele, confrontando os fariseus, nós também, essa geração de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não aceitarão a corrupção da igreja denominacional, porque dentro dela está a noiva, e quem é noiva vai ouvir, quem é noiva vai ser despertado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Quero fazer alguma oração. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero orar por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que vai ver essa live e que vai ser impactadas, vai ser como um chofar chamando ela para a guerra, que não é tempo mais de brincadeira,
Não é tempo mais de brincar de crente, de igreja denominacional, de ir num culto. Não, é tempo de guerra. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, por esses que estão aqui, para que também recebam esse manto, essa autoridade do Senhor. E por aqueles que vão ver através das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, os grupos que serão lançados, para que realmente, Senhor, possam ser despertados para o que está acontecendo em 2025. E que se levantem como Ezequiéis, profetizando, para que se levante e se torne um grande exército do Senhor. Aonde eles moram, os estados, as cidades e os bairros sejam impactados por esse mover, por esse exército ministerial de homens e mulheres que não abaixarão a guarda para os principados e potestades e os demônios de baixa hierarquia, mas vão estabelecer o teu reino, Senhor, no nome de Jesus. Nos dê força, tem misericórdia da nossa vida, ajude-nos, Senhor, o que o Senhor está colocando no nosso coração, a nos permanecer firme, fiel, inabalável. Pai, abençoa em nome de Jesus, por aqueles que aí vão vir, Senhor, se alinhar conosco na Convenção Apostólica e Profética Alfa. Homens e mulheres, Pai, que vão se alinhar como guerreiros, que vão ser como guerreiros em seus estados. Vão ser chamados, Pai, para alinhar o teu corpo, Senhor Jesus Cristo, aonde eles moram. Dê graça, dê sabedoria, tem misericórdia, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue, a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde. Porque sabemos que um portal está sendo aberto e um portal de mentalidade de guerra o Senhor está trazendo para a tua noiva, Cristo. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live. Não esqueça, salva, me marca em nome de Jesus. Marca a convenção, compartilhe a página da convenção em nome de Jesus. Vai ser um prazer ter tu conosco nesse grande mover que está vindo em 2025. Apostólico, profético e a restauração dos 5 dons ministeriais de Efésios 4:11. Deus abençoe a todos. Shalom.